Exatamente, por conta do cabelo, né? Uhum. Do cabelo afro e por conversar com os seres de uma maneira muito natural. Uhum. E aí, meus pais me trocavam de escola, me trocou de escola e aquilo continuava, o preconceito continuava. Mas e Então, como você, tão, eu, tão pequenininha, lidava com isso, essa situação? na verdade, é, eu não sentia sofrimento, eu entendia que era uma oportunidade, porque como eu era Uhum. isolada, então eu entendia como uma oportunidade para me conectar com os meus mentores. Eu Sim. recebia muita instrução nesses momentos. Então, todas as crianças estavam ali estudando, 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 ou no recreio, né, que era o momento em Sim. que eu era confinada no porão. Era o momento que eu tinha para estudar com os meus mentores, receber instrução. E as Uhum. instruções sempre eram assim, de compaixão e benevolência, no entendimento de que aquelas pessoas que me colocavam naquela situação eram as pessoas que mais sofriam. Uhum. Exatamente porque elas não entendiam, porque elas não tinham aquela conexão, tinham medo de mim, no caso, Sim. né? Então, eu já ficava rezando ali, sabe? Já ia aprendendo, foram os meus primeiros aprendizados, foram a minha primeira conexão, eram as minhas primeiras conexões dentro do meio social. ah, é isso. Dentro do meio social, mesmo patriarcal, Uhum. né? Que eu comecei a entender que, que a minha linhagem, realmente a maneira como eu fui educada, era completamente diferente da maioria das pessoas. E que a minha educação era ia numa direção que era a conexão direta com a grande mãe, com a natureza, com as estações e com os seres divinos. Não tinha uma separação. Então, conforme eu fui estudando nos colégios, eu fui entendendo que, opa, então, peraí, o ser humano aqui, dentro desse contexto, na cidade, separam as coisas. Sim. E Sim. aí eu fui tendo que me adaptar, né? Aí, nos meus 12 para os meus 13 anos, que eu fui estudar com essa bruxa Amor, Uhum. e começou ah, uma linha, uma das linhas, um dos panteões em que eu estudo. Dentro desses panteões, são 4 caminhos, né? Que é o caminho preto, o caminho branco, o caminho vermelho e o caminho amarelo, que hoje se unificam em Uhum. mim. Aqui tinha até uma pergunta, né? Com qual sistema mágico específico que você trabalha? Qual que é a linhagem? O Eu pai. sou. Uhum, Ou então não sabe, seria quais, né? Isso. certo. Eu sou dirigente de uma casa chamada Ventre Forte, é uma egrégora chamada Uhum. Ventre Forte. Essa egrégora é a unificação dos povos, que em mim se costura. Obviamente que falando assim parece ser uma mistureba das coisas, mas não é bem assim. Porque eu estudo ainda, e é bem como eu estudo hoje, esses caminhos todos começaram há mais de 20 anos, né? Chegou um momento em que eu senti de entender melhor sobre os guias que me acompanhavam. Então eu comecei pela, pela magia branca, né? Kardecista, comecei com Uhum. Allan Kardec, entendendo algumas coisas ali, centros espíritas, mas aquilo também não era exatamente onde eu me encontrava, porque eu ainda sofria preconceito, né, com os meus caboclos, minhas pombogiras, meus exus, os seres encantados, né, que nem mesmo no panteão africano só me preenchia. Eu vou chegar até lá também. Aí então, da mesa branca, eu fui estudar a Umbanda, depois da Umbanda fui estudar a Quimbanda, da Quimbanda fui estudar a Candomblé, fui estudar as minhas raízes, né? Depois disso, eu fui estudar as medicinas de poder, as plantas de poder. Aí eu conheci o Daime, me fardei, estudo em algumas casas ainda hoje, as medicinas de poder. Qual daime você é? Qual daime? Eu me iniciei dentro do céu da lua cheia, Lá com o Léo com Léo Artesi, sim. Artesi, exatamente. Depois eu fui estudar em uma outra casa,
que é da linhagem de Umbandaime. Eu não vou abrir muito sobre isso, Tá. Uhum. porque isso é uma outra história Sim. complexa. Sensível Sim. também. Exatamente, bem sensível. Sim. Mas dessa casa sensível, acabou se migrando para uma casa que hoje chama Terra do Sol. Também, não tem problema nenhum de dizer, porque é uma casa muito amorosa e que eu tenho muito carinho, muito amor. Já ouvi falar muito bem. Deixo o convite também para quem quiser conhecer tanto o Céu da Lua Cheia, que vem com uma linha do xamanismo muito legal, com o Léo Artesi, e também a Terra do Sol, onde a gente abre giras do Umbandaime. É muito lindo os dois estudos assim, né? E uma coisa que tem de interessante nessas duas casas é que as duas foram fundadas por um mesmo caboclo espiritual, né? Uma mesma linhagem de caboclo, que é o caboclo Águia Dourada. Então, eu tenho Olha. esse padrinho espiritual chamado caboclo Águia Dourada. No meio disso tudo também, eu conheci um templo budista chamado Sherab-Ling. Antes de conhecer esse templo, já tinha aberto o estudo da linha do Oriente, pelo budismo Zen, cujo qual também não me encontrei muito, mas forcei esse caminho, porque eu senti que tinha ferramentas que me preenchiam, até chegar no Sherab-Ling com a minha mentora, mestra, irmã, grande irmã, amada, que é a monja Anne, cujo qual também tive o prazer de conhecer o Sim, mago. exatamente. Somos irmãs de Isso, sanga, né? sanga. Bom, vamos lá. Interessante. Você esteve no Zen, só que o Zen ele é preto no branco, né? Ele é o caminho da vacuidade, é Mahayana. O Ortodoxo. Ortodoxo, isso. Aham. O Vajrayana, que é o tibetano, Sim. ele é colorido. Ele é o único budismo que é esotérico. Ele é E tântrico. e tântrico, isso. Isso, Tantrayana, caminho tântrico. Aham. É a fusão do budismo com o Bonpo tibetano, que é o berço do xamanismo, né? E da magia. Surge no Bonpo, no Tibete. Fala um pouquinho da sua experiência mais sobre o Vajrayana, o Bonpo. Eu vou contar uma curiosidade, né? Sobre as medicinas. Uma delas, como que ela realmente me tocou. Então, será que a gente pode falar sobre isso? Sobre as... Tudo que possa levar benefício para os seres, eu acho que é muito bem-vindo para esclarecer, porque hoje a gente tem acesso a muitas informações, então as pessoas ficam muito confusas, porque são muitas informações e muitas linhas diferentes, contraditórias, né? E acabam esquecendo do intrínseco, que é esse caminho que você tem, que você trilha e que você ensina para suas alunas, o caminho intrínseco. Exatamente. Tá bom, então vamos lá. Essa sanga budista, ela é repleta de pessoas encantadas que vêm de vários caminhos, né? Então a nossa sanga, assim, é uma irmandade muito também amorosa, de grandes pessoas estudiosas, que também consagram as medicinas. E então eu já conhecia, já tinha sido iniciada no Céu da Lua Cheia, com a medicina do rapé, com a sananga, com o cambô, com a ayahuasca, que lá a gente chama de daime. Mas quando eu conheci o templo Sherab-Ling, eu me deparei como irmãos e irmãs, me apresentando novamente o rapé. E ali, por incrível que pareça, aconteceu algo. Que foi, quando eu tomei um rapé exclusivo, de repente, minha cabocla Jurema se apresentou Nossa. dentro de um templo budista tibetano. Tem alguma coisa muito esquisita aqui. O que está acontecendo, né? Guardei aquilo para mim durante um tempo, fui estudar, entender. Poxa, mas esse estudo, esse chamado não abriu na casa xamânica